Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bom com vocês? Estou aqui no Santo Monte e nessa tarde eu tive meditando em uma palavra. Palavra essa da parte do Senhor. Se encontra no livro do João, seu capítulo 20, do seu versículo 6, que vai nos dizer: E então chegou Simão Pedro, que seguia, e entrou no sepulcro, e viu panos de linhos caídos, e que o lenço que esteve sobre a sua cabeça não estava caído, como os panos de linho, mas enrolado em um lugar à parte. Então foi também os outros discípulos que chegaram primeiro ao sepulcro, e ele viu e creu, pois com eles ainda não entendia a escritura que dizia que ele deveria ressuscitar dos mortos. Então os discípulos retornaram para a sua própria casa. Meus irmãos, mediante esta palavra, eu pude analisar e observar algo. A Bíblia diz que Pedro, ele chega agora no sepulcro da qual Jesus Cristo foi colocado. A Bíblia diz que Pedro chega lá no terceiro dia, além dele encontrar o sepulcro vazio, a Bíblia diz que ele observa algo muito importante. Ele começa agora a observar e ver que os panos da qual envolvia o corpo de Jesus Cristo estavam bagunçados, estavam postos ali no sepulcro, mas havia um que estava diferente. A Bíblia diz que este pano a qual cobria a face de Jesus Cristo, o rosto ou a sua cabeça, estava dobrado ou enrolado, aleluia, em outras traduções. A Bíblia diz que este pano estava agora enrolado na cabeceira do sepulcro. E Pedro, ele começa agora a notar uma diferença. Imagine aí, alguém que estava morto, como é que o corpo de Jesus Cristo poderia ser levado e alguém ia deixar um pano dobrado, um pano que cobria a sua face. Pedro, ele começa a observar e diz: não, isso ninguém levou o corpo. Jesus Cristo, ele verdadeiramente ressuscitou. Parece que eu vejo Pedro agora ele começar a lembrar das pregações da qual Jesus Cristo dizia que ele ia morrer, ia ressuscitar no terceiro dia. A Bíblia diz que juntamente agora os outros discípulos chegam para observar o sepulcro e também nota a mesma coisa da qual Pedro havia notado. Parece que eu vejo ele comentando entre si: verdadeiramente Jesus Cristo, ele ressuscitou. Ele ressuscitou só porque, segundo a tradução dos judeus, quando alguém sentava sobre a mesa para jantar ou para almoçar, e aquele pano da qual era posto ali para que pudesse limpar sua boca, a Bíblia diz que quando eles deixavam o pano bagunçado em cima da mesa, era porque ele tinha finalizado aquela refeição. Mas a partir do momento que eles dobravam, aleluia, o pano deixava na mesa, era porque ele ia em algum lugar e ia voltar. Sabe o que é que nós entendemos com esta palavra? É que Jesus disse, quando nós observamos que o pano que envolvia o corpo de Jesus Cristo estava agora, aleluia, bagunçado, é porque Jesus disse assim: eu finalizei esta obra, eu ressuscitei, mas a partir do momento que ele deixa o pano que cobria a sua face dobrado, era porque Jesus queria dizer: eu ressuscitei, eu vou para o Pai, mas eu voltarei. Nesta tarde eu quero te dizer que o mesmo Jesus da qual ressuscitou e foi para o Pai, ele vai voltar para buscar a sua igreja. E eu te pergunto nesta tarde: tu tem em memória que Jesus vai voltar? Muitas das vezes as pessoas podem até ter em memória, mas eles não têm se conservado perante o Senhor, para que venha estar preparado para quando Jesus Cristo ele vir buscar a sua igreja. Jesus deixou claro para os discípulos: olha, eu ressuscitei, mas eu voltarei. Jesus ele vai voltar para buscar a igreja. E o que me chama a atenção desta palavra é quando eu estive observando, aleluia, no seu versículo, aleluia. Quando eu estive observando no seu versículo 10, a Bíblia vai dizer o seguinte: então os discípulos retornaram para a sua própria casa. A Bíblia diz que depois dos discípulos ter crer que Jesus Cristo havia verdadeiramente ressuscitado, eles voltaram para casa. E o que me faz entender é o seguinte: parece que eu vejo discípulo indo para o sepulcro com incerteza. Parece que eu vejo discípulo indo para o sepulcro com dúvida, sem saber o que aconteceu, sem saber, sendo que o Senhor já havia falado. Quantas vezes o Senhor fala algo para mim e para você, da qual nós não, aleluia, guardamos na nossa memória e esperamos que aconteça. Mas os discípulos não, parece que esqueceram que Jesus havia pregado e que ia ressuscitar. E agora estão indo para onde? Para o sepulcro. Porém com incertezas, com dúvidas, sem saber verdadeiramente
o que aconteceu com o corpo de Jesus. Mas o que me chama a atenção desta mensagem é que os discípulos, ele vai para o sepulcro de uma forma e já volta diferente. Sabe o que acontece? Parece que eu vejo os discípulos voltando para a sua casa crendo. Esse, porventura, você chegou aqui neste vídeo com incerteza, com dúvida daquilo que Deus ele vai fazer na tua história, daquilo que Deus ele vai fazer na tua vida. Eu já quero dizer que tu não vai sair deste vídeo alabacomandácia de maneira diferente. Tu pode até vir com incerteza, tu pode até ir para um culto ou para uma igreja com incerteza, com dúvidas, mas Deus ele vai fazer você voltar com a cabeça, com um pensamento diferente, com a perspectiva diferente, com a expectativa diferente. Os discípulos foram tristes para o sepulcro, sem saber o que havia acontecido com o corpo do mestre, mas eles voltaram, sabe como? Alegres e na certeza de que Jesus havia ressuscitado. A Bíblia diz que eles creram e retornaram para sua casa. Ei, tu não vai voltar para tua casa sem crer, não. Tu não vai voltar na tua casa, aleluia, sem crer que Deus ele é Deus do impossível para fazer na tua história. Deus ele é Deus do impossível. Assim como ele venceu a morte para dar vida a mim e a você, para mostrar para Satanás que ele morreu pelas nossas vidas, mas que ele era o dono da vida. Deus ele vai fazer algo diferente na tua vida. Que você possa pegar esta mensagem, não somente colocar na cabeça, não, você tem que crer. Você tem que crer no milagre. O milagre acontece quando nós começamos a crer. É necessário crer no sobrenatural de Deus na tua vida. Que você possa pegar esta mensagem e voltar de maneira diferente, com a perspectiva diferente. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus.